A gente vai conversar hoje de um assunto bastante delicado, mas que durante a semana passada aqui no Tocantins já começou a ter, de novo, vir para discussão, né, vir à tona para a mídia de uma certa forma. No fim de semana, mais uma vez, por conta da morte do apresentador Gugu Liberato, e a gente está aqui com o Dr. Rudinei Bruneto, que é médico da Central Estadual de Transplante aqui do estado do Tocantins, e a gente vai falar sobre essa questão de doação de órgãos. Na semana passada a gente teve uma captação bastante interessante, né, que apesar de ser um momento difícil para a família que decide pela doação de órgãos, mas é muito bom porque você atende vários pacientes que estão ali na luta pela vida. E nesse fim de semana teve outra captação agora em Araguaína. A gente conversa agora com o Dr. Rudinei. Bom dia, bem-vindo ao Direto ao Ponto. Como que se dá essa questão? O assunto, né, foi bastante discutido no final de semana em função do Gugu, mas a gente tem esses dois bons exemplos aqui no Tocantins. Eu queria que você explicasse como que se dá o diagnóstico, né, da morte encefálica, como que chega até a família, qual que é a importância do paciente, de todos nós informarmos que somos ou não doadores de órgãos. Bem-vindo e bom dia, doutor Rudinei. Bom dia, Fernando, e obrigado pelo convite. Acho que é um tema tão importante e nesse momento se torna um pouco mais à tona com a mídia, quando sempre uma pessoa mais conhecida acaba tendo esse tipo de problema de saúde, assim como outro qualquer. A importância de se falar mais sobre o tema é que isso tem acesso a toda a população, porque é um momento muito difícil e as únicas pessoas capazes de decidir pela pessoa que faleceu não é ela própria. Então, somente os familiares que podem decidir se esses órgãos vão ser doados ou não. Não existe nenhuma doação sem autorização familiar. Então, essa é a importância do tema ser trazido para o dia a dia, para conversar com seu esposo, com sua mãe, com seu pai. Qual que é o grau de parentesco que tem essa decisão, essa capacidade de decisão? Seria um parentesco em primeiro grau, ou seja, pai, irmão, mãe, ou cônjuge legal, né? Quando o menor é de 18 anos, então legalmente a gente precisa da autorização de ambos os pais, a não ser que a gente tenha alguma abordagem da Defensoria Pública, mas a princípio a gente precisa da autorização de pai e mãe. E quem pode ser doador? Todo mundo pode ser doador em algum... Por exemplo, eu sempre me pergunto, eu tenho 2 metros de altura, serve para alguém meu coração? Serve para alguém? Essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, antes de responder, a gente faz uma outra pergunta. Para quem não serve ou quando não se pode doar? Existem algumas situações que não é indicado o transplante, como algumas doenças ativas que você pode transferir essas doenças para o receptor. E a gente, como você mesmo citou, a gente tem uma compatibilidade, né? É difícil doar um órgão, um coração tão grande para uma criança tão pequena. Então, sempre que tem uma necessidade, a gente tenta adequar o órgão para o receptor mais adequado. E como funciona a doação em vida? Por exemplo, rim pode ser doado, né? Como é que funciona essa regra? Porque eu já vi que tem que ser só para parente, né? Se não me engano, para evitar ali um comércio. Eu queria que você explicasse pra gente. Primeiro, não são todos os órgãos que a gente pode doar em vida, e a gente sempre tem um preceito que o doador ele não pode se prejudicar com a doação, ou seja, ele não pode ficar doente. Então, por isso que, por exemplo, a gente não pode doar córnea em vida, porque a gente não pode ficar sem visão, apesar de ter 2 olhos. A gente fala isso com uma explicação tão simples assim, mas é difícil quando o seu filho está precisando enxergar. Que a gente sabe que uma mãe é capaz de tudo por um filho, um pai dedicado é capaz de tudo por um filho. Então, em vida, a gente pode doar rim e fígado de órgãos sólidos. Essa preocupação que o André trouxe a respeito de compatibilidade, às vezes até pelo tamanho mesmo, é por isso que a fila é nacional, não é uma fila específica. Então, assim, o órgão provavelmente tem algum paciente que tem a característica física determinada, tem criança, tem uma série de pessoas, então isso vai direcionado, não é uma fila que eu sou o primeiro, então eu tô aqui, eu tenho que estar compatível com aquele órgão, né? Para cada órgão existe uma fila e alguns detalhes a serem observados. Primeiro, as filas são estaduais. Estadual. Primeiro são estaduais. Quando não existe um candidato dentro do estado, aí ou, por exemplo, como no estado do Tocantins a gente não tem uma equipe capaz de fazer esse transplante ou a captação, isso então é ofertado para nacional.
Então, nessas condições exclusivamente que esses órgãos ou esses tecidos são ofertados para a nacional. Mas, primariamente, esses tecidos são dispostos à população do estado. Existe uma regulação estadual, que é a central estadual. Agora, doutor Rudinei, nesses 2 casos específicos que a gente teve aqui no Tocantins, na semana passada, na quinta, né? E agora no fim de semana também, ontem em Araguaína. Em que situações isso ocorreu? Foi acidente? Os pacientes tinham sofrido acidentes? Porque na maioria das vezes o que chega pra gente é que são vítimas de acidente que não estavam passando por nenhum tipo de doença. Na maioria das vezes é esse perfil do doador? Nem sempre. Primeiro, quando a gente fala de doações em geral, é importante a gente abrir um parênteses. Existe uma doação com coração batendo e uma doação com coração parado. Ou seja, é possível a doação mesmo após o óbito. A gente fala, por exemplo, que é possível a doação de córnea até 6 horas depois do óbito do coração parado. Ou seja, mesmo a pessoa já tendo falecido, já ido a óbito, a gente pode ter uma segurança de captar os tecidos mesmo com o coração não estando batendo. Quando a gente fala de órgãos, a gente precisa de uma perfusão mais adequada. Então, nessa condição, no Brasil ainda a gente só capta órgãos com o coração batendo. E esse é um detalhe importante, com o coração batendo, mas a pessoa já não tem sinais de vida. Nessa situação, para a gente doar com o coração batendo, a gente precisa do diagnóstico de morte cefálica. E o diagnóstico de morte cefálica é quando o cérebro para de funcionar. Ou seja, é uma situação irreversível primeiro, que o cérebro para de funcionar e infelizmente o paciente ele já entrou a óbito. O coração, o rim funciona, o fígado funciona por um curto espaço de tempo e nesse curto espaço de tempo a gente aproveita para beneficiar pessoas que estão precisando de órgãos e sofrendo em fila. As principais doenças que causam a morte encefálica são o trauma crânioencefálico, por isso é frequente os pacientes vítimas de acidente de trânsito, mas também existem as condições que o cérebro para de funcionar por doenças no próprio cérebro. E tem uma doença muito comum que é o acidente vascular encefálico, que é o famoso AVC. Tá certo? E isso não impediria a captação de órgãos desse paciente? Não, de maneira nenhuma. A impossibilidade de captação, ela se dá quando o paciente tem alguma doença que possa transmitir para o receptor, está fora da faixa etária ou que a família não tem intenção de doar. A gente tem uma lista aqui no Tocantins de quantas pessoas aguardam algum tipo de doação? A gente tem esse dado? A gente tem uma lista atual, por exemplo, para transplante de córnea, que a gente já regulariza essa situação. Na semana passada, a princípio eram 58 pacientes. Então, 58 tocantinenses estavam aguardando por um transplante de córnea. Quando a gente fala para transplante de órgãos, a gente tem uma estimativa para transplante renal, por exemplo, que são cerca de 40, 50 pacientes. Isso em todos os outros estados brasileiros. Bom, acho que a mensagem é converse com seus familiares, deixe isso bem claro se for essa a sua posição. E hoje, dia 25, é o dia do doador de sangue. No Brasil, Dia Nacional dos Doadores de Sangue. Não custa a gente relembrar, tá com um tempinho, tá saudável, tá dentro dos critérios, vá doar o seu sangue, é sempre muito necessário. Então, acho que a gente agradece, 7h40. Alguém tem mais uma pergunta, gente? Eu interrompi vocês. Eu queria, na verdade, falar sobre um mito que eu tô falando isso baseado numa entrevista que a gente já fez com o pessoal que coordena ali a doação de córnea, né? Que faz esse trabalho. Que muitas vezes a família, quando é abordada, ela não quer fazer doação porque ela pensa que vai mutilar o corpo e vai ter algum prejuízo, né, digamos assim, no momento ali de despedida dos familiares. Não tem essa mutilação, né? Você não consegue ver a diferença de quem doou e quem não doou. Não. Mesmo quando a gente fala de transplante de córnea, que a gente retira todo o globo ocular, mas ele não fica deformado. A gente prepara o corpo de uma maneira que ele fique praticamente idêntico ao que foi encaminhado para captação. E isso é um respeito muito grande. A gente tem um respeito muito grande às famílias que doam, que no momento de uma extrema dificuldade elas se doam literalmente para outras pessoas que estão sofrendo. Então a gente tem o maior respeito, o maior agradecimento a todas as famílias que num gesto de solidariedade puderam beneficiar tantas outras pessoas e completamente desconhecidas.